Domingo. Quando canta me comove. Passa 3 meses cantando e sem cantar passa 9, porque tem obrigação de só cantar quando chove. Pra chuva descer, Chover, chover, até Maria deixou de moer. chover, chover, Quando o Batista bagaço e banque. chover, chover, Zé Guarderal peleja pra ver, Chover, chover, já que meu olho cansou de chover, 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 até Maria deixou de moer. chover, chover, Quando o Batista bagaço e banque. Antes que aqui era um sofrimento total, né? Aqui a gente tem que viajar a 6 km por rio, os animais à procura de um pingo d'água. Quando tem que andar 3 quilômetros de ida e de volta, ou 4 ou 5, em alguns casos, para acesso à água limpa. Aqui era muito dura, porque a nossa luta era ir para o rio, apanhar água no jegue. Antes, só se tinha água nos barreiros quando chovia. Quando tem chuva, a pessoa conseguia, plantava, né, nas roças. Plantava feijão, plantava milho, plantava mandioca. Tudo que plantava dava, né? Então tinha como a gente sobreviver, através da roça. Quando o tempo era bom, a gente vivia da mandioca, do feijão, o milho, mamona, né? O licuri também, na seca, sai para seca para as pessoas, a família quebrar e sobreviver também. E aí vai levando a vida desse jeito, como a Deus quer, empurrando aí, né? Mas quando chega no período das longas estiagens, né, os tanques secam, aí sim as pessoas se tornam um pouco dificultosas para ter o encontro a essa água. Mas só que agora, através dessa seca, fica muito difícil. Que tudo que você planta, você tem o trabalho de ir comprar semente, tirar da boca às vezes, para plantar, mas quando chega na hora de colher, o sol bate em cima e vira terra, vira pó. A seca estava mais do que avançada, porque para a minha idade que eu estou ainda não vi uma seca tão prolongada igual a essa. Enquanto tinha água no tanque ali, que vinha juntada pela chuva, a gente carregava numa carroça e armazenava ela numa caixa. Tinha um problema de coluna e era obrigado a subir a ladeira com um pote na cabeça, um balde de água na cabeça para trazer, para botar com um bichinho, para eu lidar dentro do meu lar. Quando esses barreiros secavam, nós ia para as cacimbas, cavar a cacimba ali num riacho, água salgada, mas servia para tudo. Mas era uma água muito saloba. Entendeu? Assim, quem tinha carroça, perto de carroça, quem não tinha, ia para no jegue na cabeça. Ou então ir para os barreiros, né? Água barrenta, que a gente às vezes até cozinhava água para tirar a lama da água, né? Para consumir.
porque a condição da água era muito pecuária, né? A gente vivia aqui, no tempo da estiagem, da seca, através de carro-pipa. Que às vezes tinha carro-pipa, a questão de... botava assim para as pessoas, mas na mais política, né? Às vezes, vamos supor, se você não voltava para aquela pessoa, tinha aquele coisa, fulano não volta para mim, então ficava difícil você ter um carro d'água. Mas quando você voltava para aquele, você tinha água. A prática no Nordeste foi fazer do carro-pipa a indústria de voto. Os carro-pipa, sempre nós se diz que no caso, é um plano eleitoreiro, vamos dizer assim, né? Porque os políticos, eles sempre tiraram aproveito, no caso, em cima disso. As pessoas sempre se sentiram acuado quando atravessava o período de estiagem, sempre tinha que bater na porta dos chefes. Isso eu estou falando da nossa região, né? As pessoas não poderiam se posicionar politicamente, não poderiam ter uma opinião formada, porque aquilo já inflamava os chefes do poder e ele ficaria excluído, humilhado, tendo que estar dobrando o joelho para solicitar uma carrada de água. Na maioria das vezes, as famílias acabam comprando o caminhão-pipa de água. E esse carro-pipa custava muito caro para nós, até três vezes por mês, né? Aí variava, 150, 180, chegou até R$200. O dinheiro é muito pouco. Nós temos outra região que ainda está muito forte, né? E o que eu vejo mesmo é isso, né? É pessoas, né, políticos, que se aproveitam da situação, né, para enriquecer, porque não é fácil você tirar R$200, né, para comprar um carro-pipa de água. E assim mesmo você tem que estar adulando. Tem que estar adulando ao motorista, ao dono do carro, para vir trazer a água. E quando ele traz a água, você vê que é uma água completamente suja, que não serve para o consumo. Mas vai fazer o quê? A MMM montou uma organização aqui, ASV, Água, Saúde e Vida, para tentar responder os problemas de saúde do povo rural devido ao consumo de água suja. Eles não tinham acesso à água limpa para beber, então as crianças tinham gastroenterite constante, desnutrição e malnutrição de modo geral. Esse processo de abastecer as famílias com caminhão-pipa não resolve o problema, né? Então precisa sim ter mais investimento para que as pessoas tenham uma garantia, né, de água, tanto para o consumo humano e também para o consumo dos animais. Meu divino São José, aqui estou em vossos pés, pedindo chuva com abundância, meu Jesus de Nazaré. Senhor, a nossa ressurreição não é que depende da chuva, mas que a chuva vai trazer conforto para toda a sua criação, que um dia disseste, olhando para o mundo que havia criado, viu que tudo era bom. Senhor, que volte a tudo ser bom. Meu divino São José, aqui estou em vossos pés, pedindo chuva com abundância, meu Jesus de Nazaré. Na verdade, o Estado brasileiro tem uma dívida muito grande em relação à convivência com o semiárido. As políticas pensadas para o semiárido, elas são políticas, em sua grande medida, bastante assistencialistas. Não se consegue enxergar hoje um programa, uma política pública que dê conta da dimensão da produção e da vida camponesa na região semiárida. A gente começou em 2004, né, e o projeto teve início em 2008. Então foram 4 anos, né, a gente frequentando essas comunidades, se conhecendo melhor, vendo a realidade. E a gente viu que só a cisterna não supre a necessidade que a gente tem, né? Então a cisterna por si só não seria, né, o ideal.
Então a gente começou a pensar mais longe, ver um pouquinho mais adiante, né? Depois a gente reuniu as comunidades por grupos, né, por localidades mais próximas, lançamos a proposta, eles aceitaram e em 3 meses a gente tinha um mapa de toda a região. A gente sempre estava reunido, sempre fazia reunião, sempre estava os grupos de comunidade juntos, pedindo, fazendo pressão. O pessoal já tinha vindo fazer, né, a topografia mesmo, original, né, oficial. Então começou a aparecer a interferência política, né? Alguns políticos da região querendo ser o pai da criança. Então na região, quando o MPA surge, por essa razão sobretudo, ele começa a se atentar e as lideranças das comunidades começam a construir outras linhas de atuação que respondam a essa necessidade, né? A exemplo da luta pela água encanada. O foco da barragem que foi feita em Pedras Altas era para ser igual ao Capim Grosso, né? Era pôr agronegócio para irrigação. Agronegócio. Mas depois ele se percebeu que para a irrigação não era suficiente. Então disseram, a gente vai trabalhar para a questão o consumo humano. Mas só que na verdade eles mentindo, dizendo que ia passar para todo mundo, ia dar água para todo mundo, da zona rural. Quando foi no dia 5 de junho de 2005, nós resolvemos parar a obra. O último acampamento, para que todas as comunidades fossem atingidas, nenhuma família ficasse de fora, partiu da comunidade. E ali montamos o acampamento, onde ficamos 117 dias, ou seja, mais de 4 meses, no caso, acampado. E de lá do acampamento foi feito vários processos, outros atos. Muitos também agredindo a gente também, achando que nós estava sendo assim, tipo malandragem e tal, mas não, nós estávamos no objetivo junto com o povão e por aí fomos beneficiados e estamos aí tendo lucro hoje com água de qualidade na torneira. Quiseram até passar a máquina por cima da gente, mas fiquemos aí, nós acampemos mesmo na frente, joguemos duro, ribemos as foices. Se pode vir a água tão longe, por que as comunidades que moravam perto, em cada lado, não teria direito a ter essa água na casa? Pela pressão do MPA, que aí ele se decidiu a conseguir recurso para de fato vir. Após há 2 anos que nós tínhamos tirado o acampamento, onde tinha feito as negociações que ia fazer a obra, eles passaram mais de 2 anos para iniciar a obra. Entendeu? Mas nisso aí a gente não parou. No caso, era reunião, audiência de Liceu do Bonfim, Salvador. Então, rolou, no caso, teve todo esse processo. Entrei, só saí no dia que disse assim, a água vai para a torneira do povo. A gente manter um acampamento, para nós, foi um desafio, onde a gente não tinha tanta experiência, né, nem viver em acampamento. O povo percebeu que pode, né, porque toda essa conquista não teve a intervenção em nenhum momento de nenhum governante. O que estava sendo construído não iria beneficiar a maioria dos agricultores. Naquela oportunidade, quando o projeto está em curso, que está no processo de conclusão, a gente percebe que cerca de 302 famílias iriam ficar de fora. Foi daí que a gente acampa. O que mais me marcou foi quando nós ficou no acampamento. Todo dia eu ia com a carroça, com minha eguinha, e ficava lá, e sempre pedindo a Deus, Senhor, nós está nas tuas mãos, Senhor. E que Deus toque no coração desses homens, que eles olhem para a vida das camponesas e dos camponeses. Era aquele desengano que a gente sempre tinha, e as ameaças do próprio governo, das autoridades do município, que nós chegamos a ser ameaçados, que vinha desmanchar o barraco, botar fogo, e nós tínhamos que procurar outra coisa a fazer. Teve muita ajuda da comunidade, do ANPA, de todos os momentos que vinha, trazia alguma coisa e outra. Então, essas comunidades fizeram a luta, o primeiro acampamento conhecido por nós de luta pela água. Mais de 100 dias debaixo de uma lona preta, pelejando para que as comunidades tivessem direito a essa água. Hoje, mais de 1.300 famílias estão com água encanada em suas casas.
chegada da água encanada nessas comunidades, a gente vê com uma redenção, né? Nasce uma nova vida, não resolvendo todos os problemas, mas pelo menos vai sanando aqueles mais cruciais. Já saiu da dependência do carro-pipa, que afetava muito a nossa região. Hoje em dia a gente paga pela água quanto? Tá pagando aqui por essa água, pode falar assim, né? É que nem eu tenho essa conta aqui agora para pagar agora a partir do dia 1º que vem, R$ 23,13. O dia que mais marcou nós foi depois que nós conseguimos a nossa água, que nós chegamos em casa e abrimos a torneira e caiu água na torneira, que não precisou nós ir para o rio, pegamos a carroça, encostemos e as cabaças, dizendo que a partir de hoje não vai buscar água no rio mais, só foi uma pressão muito grande. Hoje nós temos água de qualidade nas torneiras. E eu sei que tem muita gente que sofreu demais e hoje se sente bem. A única coisa que a gente às vezes tem mais vontade assim é que tivesse uma horta, que às vezes a gente pudesse conseguir uma horta para essa mesma água encanada, para sobreviver uma planta para ajudar a cozinha. Hoje a gente vê as poucas famílias que foram contempladas estão vivendo hoje muito mais à vontade, por saber que tem água na torneira, a hora que você precisar, está tendo a sua aguinha ali, e não ficar dependente do carro-pipa ou de uma promessa de um político. Paga a conta e sabe que a água é minha, é um direito que eu tenho, se não chega eu posso reclamar. Para nós é um privilégio ter esta água aqui encanada, ter água encanada tratada. Hoje o que o agronegócio quer é que o campo fique livre para eles tomar de conta. Então, com certeza, a água encanada vai sustentar e segurar o homem do campo. No Nordeste, o que falta é políticas públicas, né? Para que as comunidades, para que os camponeses se desenvolva. O que falta é vontade política. Por exemplo, na questão da água, as empresas não pagam nada para produzir. Já os pequenos, se não pagar, eles cortam a água. Vocês imaginam, no caso, uma nascente que abastece esta região toda, né, está sendo destruída, porque o que vai acontecer é isso, é se destruir. Moça, quando eu chego lá no Jacobina, no caso, que eu vejo aquela água, é de doer o coração. Diz, rapaz, eu consumo essa água, não tem outra. Assim, é que os camponeses, não só os camponeses, mas as cidades que são abastecidas por essa fonte, por essa nascente, tem que começar a bater de cara com essa empresa. Ainda não está bem, não. Porque a gente não só vai viver só da água. A gente precisa de mais coisa. De água para os nossos animais, quanto também a água para a produção. E se sabe que jamais a gente vai poder atender os nossos animais com água tratada, e muito menos fazer plantio. Então, nós precisamos também dessa outra parte de água, que seria, por outros meios, a gente está buscando ela. A estadia do homem do campo, ele depende de um conjunto de ações. A água é um dos elementos. Por trás da água vem um investimento na agricultura, no meio ambiente. A gente precisa de escola de qualidade, precisamos de esporte e lazer, certo? A gente precisa de moradia digna, que é um dos projetos que a gente começa a conquistar no campo, né? A gente precisa de uma saúde de qualidade, a gente precisa da saúde mais próximo da nossa casa. Então, assim, dessa forma, no dia que a gente conquistar todos esses benefícios, eu posso dizer que a gente vai viver com qualidade de vida. O que me impressiona mais do povo camponês é a persistência na luta. Eles não, ano sim, ano não, semana sim, semana, eles estão ali sempre prontos para tentar de novo. A fé que eles têm, realmente, que um dia melhora as coisas e que dá força para eles lutar. Olha, significa você conquistar direito, né? E daí ter aquele mente a mudar as condições, né, de vida. O que a gente vê é que as pessoas começam a ganhar consciência política. As pessoas começam a assumir o seu papel. Eu digo o seguinte, que nós somos participativos, né? Porque para chegar a esta água aqui, a gente teve que participar. Porque se nós não unir força, nós resolvemos os problemas. Se para a gente chegar lá, plantar eles em Salvador, em Brasília, 2, 3 não conseguem arrumar as coisas. E o que eu tenho a dizer é que temos que organizar o povo para lutar.
para conquistar direito. O MPA começa na região, talvez por uma resposta à falta dessas políticas para o semiárido. As comunidades que fizeram a luta pela água se organizaram, fizeram a luta pela água e hoje inspiram outras comunidades a fazerem a mesma coisa. E eu tenho certeza que ajuntando o movimento, a gente chega lá. Não deixa simplesmente na mão dos governantes, porque está provado, né? Repito, nunca tiveram interesse de fazer com que melhore a vida das pessoas. E aí as pessoas se tornam personagem do processo e dá essa parcela de contribuição, o qual eles sempre nos negaram. Cada dia que passa, cada conquista que adquire, ele aumenta em larga medida seus desafios. Porque com fé em Deus eu só saio desse movimento quando eu morrer. Pois é, Bruno, olha como é que tá nosso sertão aqui, ó. Você vê até no beijo do terreiro aqui, nós temos água na torneira, velho. Graças a Deus. Tá vendo? Tamo rico aqui, velho, tamo rico. Graças a Deus.